Olá pessoal, estou aqui hoje no meu canal Euzélia Atelier. Vim mostrar hoje para vocês como que eu faço o meu pet aplique. Depois que eu postei a minha sacolinha personalizada da Podóloga, muitas pessoas me perguntaram passo a passo de como eu fiz esse aplique aqui. Então eu vim aqui no meu canal hoje para mostrar para vocês como que eu confeccionei. Do meu jeitinho, existem várias formas de confeccionar. Então eu quero mostrar hoje o meu passo a passo. Antes disso, peço para vocês se inscreverem aqui no meu canal, curtir e compartilhar. Bom, então, pessoal, para fazer esse pet aplique, como que eu fiz? Nós vamos precisar de um papel que se chama termocolante. Não sei se talvez no vídeo vai dar para vocês visualizarem bem esse papel, mas ele tem um lado bem liso e no outro lado ele é um lado um pouco mais áspero. Nós vamos passar as letrinhas no lado liso, tá? Porque o lado áspero é onde tem a cola e ela que vai fixar no tecido, que nós vamos fazer isso com o ferro de passar. E aí é onde vai fixar essa colinha e aí vai tornar como se fosse um adesivo, tá? Então a gente vai passar as letras aqui na parte lisa. Como eu fiz para passar as letras? Eu imprimi numa impressora comum, né, o alfabeto do modelinho que eu queria, o tamanho que eu queria, né? Eu achei essa forma mais fácil. Existem várias formas de fazer isso. Eu achei essa forma mais fácil para mim. Eu imprimi o alfabeto. No lado avesso, eu como a tinta da impressora ficou bem forte, eu consegui transcrever as letras do lado contrário. Por quê? Para fazer o pet aplique, você precisa estar com a letra invertida, porque senão na hora de passar para o tecido e recortar as letras e colar, vai ficar com a letra invertida, né? Então a gente precisa fazer esse processo ao contrário. Então quando eu imprimi normal o alfabeto, e aí no lado contrário eu peguei aqui que ficou forte a letra, passei a caneta só para eu visualizar o alfabeto do lado ao contrário, tá? E aí o que que eu vou fazer? Como o papel termocolante ele não é tão grosso, então se você colocar ele em cima dessas letras, você consegue visualizar. Então, por isso que eu passei a caneta do outro lado. Então, eu visualizando a letrinha, não esqueçam que isso vocês têm que escrever na parte lisa do papel termocolante. Aí, eu visualizando a letrinha, eu vou vir copiar do molde a palavrinha que eu quiser fazer a minha aplicação e vou passar aqui pro meu papel termocolante. E ele fica super fácil de visualizar, tá? Que talvez no vídeo não dê para visualizar muito, mas se vocês pegarem o papel e colocar em cima, ele vai dar para visualizar bem. Aí você vai copiar, ela já vai vir as letras aqui de forma invertida, tá? O que que eu vou fazer agora? Vou recortar, mas eu não vou recortar rente a letra. Eu vou recortar deixando uma borda, um espaço que a gente vai ainda aplicar no tecido. Então, eu já tirei assim, que é mais fácil, né? E aí, agora eu vou tirar letra por letra. Também vocês podem, dependendo do tamanho do tecido que vocês tenham, pode pegar esse pedaço inteiro, já aplicar no tecido e fazer o recorte depois. Como eu utilizo sempre as sobrinhas de tecido para fazer isso daqui, então às vezes eu não tenho um tecido inteiro, então eu tiro as letras e vou... Essa é uma forma de economizar também. E vou utilizando aquelas sobras de tecido.
Então, ó, cortei todas as letrinhas, tá? Lembrando que eu escrevi aqui na parte lisa do termocolante, porque a parte áspera é o que tem a cola, é o que vai fixar no tecido. Agora, nós vamos passar pro tecido. Bom, eu acabei pegando uma tirinha inteira de tecido, né? Porque a palavra que eu vou escrever é alegria. E eu acho que o amarelo tem tudo a ver com essa palavra, né? Como eu não tinha picadinhos de tecido, eu acabei pegando a tira inteira, mas não tem problema. Não, se quiser fazer todas as letras, recortar e aplicar diretamente, aí depois é só recortar letra por letra. Então, para aplicar no tecido, vocês vão ter que colocar a letra no avesso do tecido, tá? Então, como que vocês vão fazer? Aquela parte áspera, vocês vão colocar no avesso do tecido e vai passar o ferro quente e deixar uns 8 segundos o ferro em cima da letrinha, tá? Que aí ele vai fixar. Então, a parte avessa, que é onde tem a cola, aqui no avesso do tecido, cuidado para vocês não passarem no direito, porque senão vocês vão acabar perdendo o tecido, porque depois essa cola, quando ela fixa na peça, ela é ruim depois para tirar, o tecido fica manchado, tá? Porque é uma cola, né? Então, vocês vão pegar a letrinha, vão colocar no avesso do tecido e vão passar o ferro. Eu vou fazer isso e já volto para mostrar para vocês. Pronto, eu já passei o ferro nas letrinhas, deixei uns 8 segundos, ferro quente, e aí eu coloquei a parte áspera no avesso do tecido, tá? E agora nós vamos recortar todas as letrinhas. Pronto, recortei todas as letrinhas, tá? Não tirei ainda o colante, tá? Primeiro eu recortei, aí eu vou fazer a aplicação na minha faixinha, pra fazer uma bolsinha parecida com essa daqui, né? Então, eu gosto de fazer uma faixinha com o nome, tá? E nesse caso, eu recortei uma faixinha de 10 centímetros de altura. Essa que eu estou aplicando a alegria tem mais ou menos 40 centímetros de comprimento. Aí vai depender da peça que você estiver confeccionando, o tamanho que estiver fazendo, né? Por exemplo, eu vou fazer uma com a palavra reciprocidade. Então, essa daqui já ficou um pouquinho maior, até porque a palavra é maior também. Então, aqui vai sair uma peça super bonita que eu ainda não vou contar pra vocês, só no próximo vídeo, tá? Então, nesse vídeo, por enquanto, é só pra mostrar como eu faço a aplicação, tá? Então, agora, o que que eu faço? Eu tento deixar mais ou menos distribuído de uma forma organizada na faixa, assim. Tento centralizar o máximo possível, nem sempre fica tão perfeitinho, né? Então, eu tento deixar o mesmo espaço desse lado e o mesmo espaço desse lado, e também em cima e embaixo. Por quê? Por conta da margem de costura, né? Então, eu procuro deixar numa sintonia aqui espalhado no tecido. Vocês podem estar utilizando réguas também para ajudar, para que a letra também não fique assim subindo a serra ou descendo a serra na hora de fazer a colagem, tá? Então, eu mais ou menos preparo dessa forma. E aí, agora eu vou tirar o colante, né? É como se fosse um adesivo mesmo. Então, assim, para quem tem unha grande é ótimo, né? Eu não costumo deixar minha unha tão grande, então eu sofro um pouquinho pra descolar aqui o adesivo, mas aí é só soltando conforme adesivo mesmo, tá? Aí vocês vão ver que você vai tirar o papelzinho e vai ficar a colinha, tá? E aí vocês vão colocar mais ou menos na direção que vocês marcaram.
Cuidado para não subir a serra, não descer a serra com as letras. Tentar deixar elas retas ao máximo possível. Por isso que eu gosto de usar uma régua aqui só para eu me sintonizar aqui com a direção e não deixar elas tão torta. Pronto, a última letrinha, tirando o adesivo e fazendo a aplicação. E aí, ela vai ficar assim. Tá? Aqui tá, no vídeo tá ao contrário, mas é a palavra alegria, tá? Agora, eu gosto de passar o ferro novamente, porque o calor do ferro vai ativar essa cola do adesivo, então fica mais fixa, e fazer a aplicação com ponto caseado. Quem tem habilidade para fazer o ponto caseado na máquina de costura, eu acho que fica super bonito. Eu ainda, como ainda sou iniciante no mundo aqui da costura criativa, eu ainda não consigo fazer o ponto caseado na máquina de costura para ficar de uma forma bonitinha. Até porque, como essas letras têm muitos espacinhos pequenos, eu ainda não consigo o controle da máquina para fazer. Então, eu faço o meu ponto caseado à mão, tá? Que eu acho que, por enquanto, pra mim, é um pouquinho mais fácil, mas aí vai ficar a critério de vocês. Na mão também fica bonito, né? Como eu fiz aqui na bolsinha da podóloga, eu fiz o meu ponto caseado à mão, tá? E aí fica a critério de vocês fazerem na máquina ou à mão, que é a finalização, né? Eu acho que dá um charme, né? Eu costumo usar a linha no tom da cor do tecido que eu usei, a aplicação, né? Só para enfatizar, mas aí vai da criatividade de cada um. Quando termino o ponto caseado, eu também gosto de passar um produtinho chamado termolina leitosa. Por que que eu faço isso? Porque a termolina, ela vai dar uma fixada na linha e no tecido. E aí ele dá uma durabilidade maior, porque ele não vai deixar nem a linha e nem o tecido desfiar, né? É como se fosse uma gominha, né? Então eu gosto bastante de usar nas letrinhas aqui, depois que eu faço o ponto caseado, a termolina leitosa para poder dar essa fixação maior. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Mais uma vez eu peço para vocês se inscreverem aqui no meu canal, curtir, e eu peço muito que vocês comentem, deixem a opinião de vocês, se vocês gostaram da minha dica, gostaram do meu processo de fazer o pet aplique, tá? E compartilhem também com seus amigos, tá? Um beijão a todos e muito obrigada!